Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o convite, o prêmio web, agradecer a todo mundo no mesa, a todos os movimentes sociais e a presença de vocês todos, que estão representando as bandeiras do partido nessas eleições, que têm o dever de representar o que defendemos e quando a gente fala, o foco de ser uma breve história do PDT, a gente precisa falar das bandeiras que a gente defende, de onde nós viemos e contra quem nos opomos. Bom, primeiro, só para deixar claro, a gente vai falar da história do PDT, uma história do trabalhismo, mas é interessante a gente colocar que, por mais que o trabalhismo seja a ideologia, no caso do Brasil, a ideologia mais generosa que teve o povo brasileiro, que mais focou no futuro do Brasil, ela é uma ideologia, o que a gente defende, muito mais baseada na prática do que nas ideias. Ou, vamos colocar assim, a fundamentação teórica existe, obviamente, mas a que a gente defende é através das ações que foram feitas, e isso a gente é muito feliz de ter isso, de ter esse histórico de atuação de grandes líderes, de Vargas, de Jango, acho que Roberto Pasqualini, Brizola e tantos outros. Então, só para deixar bem claro que o foco vai acabar sendo nas ações desses governos, para entender o que defendemos e por que defendemos o que defendemos. Bom, antes de chegar na criação do trabalhismo como partido político, através do Partido Trabalhista Brasileiro, a gente precisa falar das pré-condições para que isso acontecesse, tanto a partir da Revolução de 30, quanto os motivos da Revolução de 30. Até 1930, a gente pode falar que a história do Brasil ela foi definida por uma grande questão, a exportação. A exportação das nossas riquezas, principalmente bens primários, produtos agrícolas, minérios, para outros países, seja através da metrópole de Portugal, através da Inglaterra, dos Estados Unidos. Até 1930, o nosso foco era principalmente a exportação. E o foco em exportação tinha reflexos também na organização da sociedade. A gente tinha uma sociedade, uma elite agrária voltada para esses interesses e grande parte da população que não tinha participação na sociedade. E isso inclui não só quem não era da elite, mesmo que seja elite local, essa classe média que foi começando a ser criada já no século XIX, que vai ter mais força no século XX, e a grande população pobre no Brasil, escrava ou ex-escrava, que essa é uma das características fundamentais que a gente tem que entender da sociedade brasileira, e uma população pobre que não tinha interação entre si, não só entre si, mas toda a interação que ela tinha era através justamente dessa elite local, através da propriedade rural, de grande porte. E essa característica foi o que acabou moldando todas as movimentações políticas do Brasil até o século XIX e início do século XX. Esse modelo já mostrava sinais de extensão, de esgotamento, principalmente em 1920, 1922, 1923, com o governador Bernardes. A gente já teve movimentações nesse sentido, a gente já começou a ter movimento tenentista aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve movimentos parecidos com os tenentistas em 1923 em São Paulo. Nós já temos então sinais de extensão desse modelo. Essa extensão vai acontecer completamente em 1930, com a eleição de Júlio Prestes, numa eleição fraudada, candidato de São Paulo, como você tinha nessa época os candidatos se alternavam entre Minas e São Paulo, e os interesses de outros estados, e os interesses não só de outros estados, mas dentro desses estados, mas que não correspondiam à elite agrária, não se encontravam representados.
foi feita uma candidatura de oposição, a candidatura de Júlio Prestes, que foi encabeçada por Getúlio Vargas. Ela teve o apoio não só do Rio Grande do Sul, teve apoio do Rio Grande do Norte, de vários outros estados, inclusive de setores em São Paulo e em Minas. Bom, essa aliança liberal, que era o nome dessa candidatura de oposição, reunia liberais, originalmente, mas que acabaram sendo desacreditados por conta da própria crise de 1929, a crise do capitalismo mundial, e o foco, como a gente tinha na exportação, a gente acabou tendo uma crise profunda aqui no Brasil. Bom, em 1930, com a tomada do poder, com a tentativa de posse de Júlio Prestes, que não aconteceu, e a tomada do poder por parte de Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, uma das primeiras ações feitas foi o reconhecimento dos direitos sociais que não existiam, existiam embrionariamente até essa época, principalmente nos direitos dos trabalhadores. 1º de novembro de 1930 tomado o poder, já em 26 de novembro, no mesmo mês, criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No mesmo mês também é criado outro foco, que é um dos focos fundamentais do trabalhismo e do PDT, que é a educação, que foi criado, ainda em novembro de 1930, o Ministério da Educação e da Saúde. Na época era o mesmo ministério, depois foi separado. Justamente com o foco de trazer uma política nacional de educação, inspirada em Anísio Teixeira, nessa época, para tirar, inclusive, o poder das igrejas da educação, que ainda era, até 1930, a educação ainda era muito focada nas igrejas. Então a gente começa a ter políticas nacionais de desenvolvimento, políticas nacionais de justiça social, a gente começa a ter o foco no trabalhador, e a partir de 1930, dentro desses 15 anos, a gente começa a ter a expansão de vários direitos. Em 1931, é feita a regularização dos sindicatos, que os sindicatos não eram reconhecidos por lei como representantes legítimos dos trabalhadores. Então começa a haver esse processo de regularização dos sindicatos através do Ministério do Trabalho, para a resolução dos conflitos ainda dentro do Ministério do Trabalho, quando não existia a Justiça do Trabalho em 1930, isso só vai acontecer em 1940, 1940 e 1941. E em 1934, outra medida de ampliação de direitos. Você tem o reconhecimento do voto para as mulheres, para a eleição da Assembleia Constituinte em 1934. E você tem, então, esse reconhecimento. Você tem, dentro das leis trabalhistas que foram feitas nesse momento, até a consolidação das leis de trabalho, a gente tem a lei de salário mínimo, jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, férias remuneradas, e nessa época existia, deixou de existir depois, a partir de 67 deixou de existir, a estabilidade decenal, ou seja, depois de 10 anos no mesmo emprego, você teria estabilidade garantida só através do processo administrativo que você poderia ser demitido. Bom, esse processo de reconhecimento de direitos também foi colocado junto com um processo de desenvolvimento nacional. Para reduzir essa dependência do capital estrangeiro que foi notada, já havia sido notada ao longo desse tempo, esse longo período de dependência, 7 séculos de dependência, foi notado ainda mais com a crise de 29, o quanto é necessário bases nacionais de desenvolvimento do país, para ter um desenvolvimento independente e ser capaz de decidir os próprios rumos. Esse processo de desenvolvimento, esse processo de desenvolvimento independente, tem como base a criação de mercado interno e a industrialização do país. Então você começa a ter medidas de organização também do capital produtivo, você começa a ter políticas de incentivo ao capital produtivo no Brasil através da iniciativa privada, e isso é importante ressaltar. Por mais que sejamos, por mais que o PDT seja um partido socialista, a gente não pressupõe o fim da propriedade privada, é sempre a propriedade privada em conjunto com a iniciativa do Estado, representante do povo.
E nesse período, então, acontece então, a criação dessas bases de desenvolvimento através da construção de infraestrutura, através da construção de requisitos para que esse desenvolvimento industrial aconteça. Em 1941, a gente tem a criação da CSN, para a gente ter justamente a produção de aço nacional. Em 1942 é criada a Companhia Vale do Rio Doce, para a extração minéria, e com isso a gente consegue trazer essas bases do desenvolvimento nacional com bases nesse período de 1930 a 1945, seu primeiro governo. Obviamente, esses objetivos encontraram muita resistência, já começaram a encontrar resistência nessa época, e aí a gente precisa justamente falar o quanto a história do trabalhismo, a história do PDT, é definida e marcada pela oposição que defendemos. Já desde esse período, a gente começa a ter interesses contrários. Por exemplo, o maior deles, que a gente vai falar nesse período, foi justamente um dos itens que eram parte do programa da Aliança Liberal e que não conseguiu ser implementado, que foi a questão da reforma agrária. Nem mesmo Getúlio, no auge do Estado Novo, conseguiu reverter o poder desses coronéis locais e fazer a reforma agrária para que todo mundo tivesse acesso à terra, para que houvesse democratização do acesso aos meios de produção. Outras questões que também não foram, que não conseguiram ainda ser implementadas da maneira como foi pensada, foi a própria questão da implementação dos direitos trabalhistas, a função, o papel do Ministério do Trabalho, depois da Justiça do Trabalho, dentro desse arranjo, foi muito importante por conta disso, porque por mais que as leis trabalhistas tivessem sido implementadas, tivessem sido executadas através até da atuação dos sindicatos, houve muita resistência, como a gente vê até hoje, inclusive muitos desses direitos trabalhistas a gente vê sendo ameaçados. Então a gente imagina, se 70 anos depois eles são existidos ainda, imagina como implementados. Então a atuação do Ministério do Trabalho, a atuação dos sindicatos no Ministério do Trabalho e depois na Justiça do Trabalho foi muito importante nesse sentido, e a própria atuação do governo Vargas através do próprio Vargas, que às vezes resolvia, muitas vezes por cartas mandadas por ele, conseguia resolver a situação mais individualmente. Mas a implementação dessas leis trabalhistas foi muito problemática, continua sendo. Então, esses limites foram colocados. Outro limite que foi colocado com o passar do tempo foi a questão da atuação do Brasil no cenário internacional. Esse projeto de desenvolvimento nacional tinha o objetivo de mais igualdade dentro do país, desenvolvimento do comércio interno, desenvolvimento do país como realizador do próprio destino do seu território, das suas potencialidades, mas essa própria atuação foi sendo cada vez mais constrangida pela atuação dos Estados Unidos, já a partir da década de 30 e 40, a gente pode falar da atuação dos Estados Unidos mais do que da Inglaterra no Brasil. Então, essa área de manobra do governo brasileiro foi sendo cada vez menor. Em 1945, em 1945, essa atuação do governo brasileiro do governo americano em aliança com setores de interesses exportadores no Brasil, de interesses alinhados com o imperialismo americano dentro do Brasil, consegue retirar bases, inclusive na época, quando na criação do movimento dos trabalhadores, do movimento sindical, que veio a dar origem ao PTB, foi justamente com base na atuação, e esses setores existiam dentro do próprio governo Vargas, com base nessa repressão que houve ao movimento sindical, a uma manifestação dos sindicalistas em 1945, que foi o estopim para que o governo Vargas tivesse que renunciar e indicar um candidato seu para presidir a Constituinte de 46.
Bom, chegando em 45, a gente pode falar, então, de um partido trabalhista, de um trabalhismo como ideologia, com a fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, aqui no Rio, né, em maio de 45. A gente pode falar, então, da criação do trabalhismo como ideologia. Esse trabalhismo como ideologia pressupõe o desenvolvimento em comum entre capital produtivo e trabalhadores, né, para o desenvolvimento nacional, e com o tempo essa questão nacional, essa questão da defesa dos interesses nacionais vai assumir inclusive uma força cada vez maior a partir de 50, a gente pode falar isso, no segundo governo Vargas, né? E como é que a gente pode... E a gente pode falar, então, nesse período das bases teóricas, a gente já pode começar a falar em bases teóricas do trabalhismo como ideologia. Nisso a gente tem que falar, obrigatoriamente, né, do maior ideólogo que a gente teve, pensar realmente o Partido Trabalhista, né, o trabalhismo como ideologia. A gente tem que falar de Alberto Pasqualini, que escreveu em 48, né, as diretrizes fundamentais do trabalhismo brasileiro, e definiu justamente, né, nenhum ganho é justo, uma das frases, a maneira mais fácil de sintetizar. Nenhum ganho seria justo se não corresponder a uma atividade socialmente útil. Em outras palavras, já em 1948, o grande alvo, né, para a superação das nossas desigualdades, para a superação do nosso desenvolvimento, é identificado justamente com o ganho sem trabalho, com os lucros sem trabalho, sem objetivo socialmente útil. Em outras palavras, né, a propriedade privada, o capital produtivo, ele é incentivado através das diretrizes do Estado, através de um programa nacional de desenvolvimento, né, mas desde que tenha benefícios para o resto do país. E essa é uma questão fundamental. Nesse mesmo período, a gente tem a organização, a teorização do foco na educação, né? Por mais que a gente fale que a partir de 80, com o governo Brizola, com o CIEF, com o Nassim Ribeiro, que o foco na educação é amplificado dentro do trabalhismo, as raízes disso já estão desde 1948, desde 1930, como a gente viu com o Ministério da Educação. Em 48, né, nesse texto do Pasqualini, é identificado justamente a educação como o melhor modo de transformação da sociedade ao longo prazo. Somente através da educação do povo brasileiro que as bases para esse desenvolvimento vão se tornar sólidas. Somente através da educação que isso seria possível. Bom, dentro desse período, então, a gente começa a ter, né, a partir de 45 até 50, a gente começa a ter, dentro do partido, dentro do PTB, lideranças sindicais, muitas lideranças sindicais que começaram a surgir justamente nesse período, né? E a gente começa a ter os nomes do trabalhismo, os nomes dos nossos líderes do trabalhismo, depois de Vargas. Nesse período começa a surgir justamente Brizola como prefeito em Porto Alegre, a princípio, depois como governador do Rio Grande do Sul. A gente começa a ter Santiago Dantas, Alberto Pasqualini como senador, enfim, entre tantos outros. O governo, isso de 46 a 50. Apesar do governo de Dutra, de 46 a 50, ter sido apoiado por Vargas e pelos trabalhistas, ele acabou relegando muitas das lideranças do PTB que integraram o governo, né, em favor dos opositores ao governo Vargas, já organizado em 45, que era a UDL, que representava justamente o quê? Esse liberalismo dependente do capital americano, do capital financeiro americano, do investimento americano, né, e que vai se tornar justamente uma das maiores forças contra esse desenvolvimento nacional independente, contra o trabalhismo, contra as ideias de Vargas, né, e, posteriormente, né, de Jango, Brizola e do PDT. Em 50 a 54, a gente tem a volta de Getúlio, né, justamente com base nessa traição que houve do governo Dutra, inclusive foi um desastre, não só um desastre social, um desastre político, um desastre econômico também. Todas as reservas que o Brasil tinha conseguido economizar durante a Segunda Guerra Mundial
são completamente desperdiçadas, não houve nenhum investimento nesse sentido, simplesmente sumiu. Então, em 1950, volta Getúlio Vargas pelo PTB, inclusive com a desvalorização, com o abandono no meio do caminho de uma candidatura do PSD, que seria também um outro partido criado por Vargas, um partido varguista das lideranças locais, o candidato Cristiano, acaba acontecendo a cristianização do candidato, e Vargas é eleito em 1950, já com a intenção de continuar esse Programa Nacional de Desenvolvimento, com um aprofundamento das bases desse desenvolvimento nacional. Então a gente tem um foco na infraestrutura, que a gente tem justamente nesse período o monopólio estatal do petróleo, a criação da Petrobras, a gente tem a criação de bancos de desenvolvimento, instituições então que possam facilitar esse desenvolvimento através de empréstimos regulados, que a gente tem então o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, PNDE, depois do BNDES, o Banco do Nordeste. A gente tem nesse período também a criação do Instituto Brasileiro de Café, todos os institutos, todas as instituições com o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional. Bom, o governo Vargas termina justamente por conta desse acirramento da oposição, uma oposição cada vez mais desleal. Já tinha tentado um golpe em 45, tenta de novo em 1954, e através de um discurso que a gente já está bem acostumado, e a gente está vendo isso, o modus operandi da direita, desse liberalismo que tem o objetivo de permanecer tudo como está, ele sempre tem esse mesmo modus operandi aqui no Brasil, que é justamente a questão do combate à corrupção. Foi colocado a questão do combate à corrupção como foco principal para atacar o governo Vargas, já que pela questão dos direitos, já que pela questão das políticas não seria possível, e Vargas acaba se matando para garantir então mais um tempo, para garantir mais força para as suas ideias. E nesse período, a partir de 54, que a gente tem então, dentro do PTB, dentro do trabalhismo, a gente tem uma questão fundamental: como superar, como continuar a ideologia trabalhista, como continuar o trabalhismo como ideia política, sem seu maior defensor, que foi Vargas. Foi inclusive o criador de uma classe trabalhadora organizada desde 1930. Então, como superar, como ir além? Então, a gente tem nesse período todas essas lideranças que a gente foi falando. A gente tem a Alberto Pasqualini, a gente tem as lideranças sindicais, a gente tem Leandro Brizola, que nesse período já passa de prefeito de Porto Alegre para governador. A gente tem João Goulart, que já foi ministro do Trabalho de Vargas já em 54, que foi justamente um dos focos da atuação do PTB nesse período, foi justamente a campanha de valorização salarial. A gente tem nesse período, durante o governo Vargas, em 54, a gente tem um aumento de 100% do salário mínimo, que obviamente não foi bem recebido, imagina por quê. E, bom, então a gente tem nesse período essa criação de novas lideranças, e o aprofundamento então da defesa dos interesses nacionais. Nesse período, o nacionalismo como foco para o desenvolvimento do país, para o foco da gente poder decidir os nossos próprios rumos, se torna cada vez mais claro. A campanha contra o monopólio estatal, contra a Petrobras, já em 1954, já foi, desculpa, 53, já foi terrível. Toda essa campanha já foi muito acirrada, então a defesa dos interesses nacionais passa a ser uma questão fundamental. Bom, de 55 a 60 a gente continua tendo atuação, crescimento do PTB, crescimento dessas lideranças regionais. Nesse período a gente começa a ter justamente o governo do Rio Grande do Sul de Leandro Brizola, que teve um foco gigantesco na educação, da criação de centenas de escolas ao longo do estado do Rio Grande do Sul, e você teve justamente, através da prática, o confronto, o reconhecimento do confronto com esses interesses estrangeiros contra o desenvolvimento nacional. Você teve justamente um acampamento de empresas de energia,
da Bond Share, e TVT e Bond Share. Você teve o encampamento dessas duas empresas, por um valor simbólico, foi R$1. E, bom, e você teve justamente, então, na prática, os limites do desenvolvimento nacional por conta dos interesses estrangeiros, no caso, interesses americanos. Então, a gente começa a ter dentro do trabalhismo essa questão de uma luta anti-imperialista, mas que tem que ser deixada bem claro que é através do desejo de independência dos povos. A gente não tem, nesse período, a gente tem que deixar bem claro, isso o PTB foi criado desde o início também, como uma alternativa, como uma oposição ao Partido Comunista, que representava, no caso, os interesses nacionais, isso sempre foi falado nesse período. Bom, então você tem, com essa campanha salarial, você tem esse processo de desenvolvimento industrial, continua com o Juscelino Kubitschek, embora muito mais focado dentro do o desenvolvimento nacional, mas focado dentro de tomada de empréstimos com capital estrangeiro. A partir de 60 é eleito Jânio, que dura 7 meses, e logo em seguida assume, em teoria, assumiria Jango, e já tem de novo em 61 outra tentativa de golpe, que é derrubada, que é amainada, justamente pela campanha da legalidade de Brizola, contra o poder, inclusive, da mídia nacional, com a criação das pequenas rádios, a cadeia da legalidade, a rádio da legalidade, e a gente começa a ter, então, de novo, um segundo governo trabalhista, com Jango, e a gente começa a ter, então, um aprofundamento desse processo de desenvolvimento com base na infraestrutura. A gente tem, nesse período já, ainda com Jango parlamentarista, a gente tem a apresentação do plano trienal, Celso Furtado, e em 63, já no presidencialismo, do plebiscito, a gente tem as reformas de base, que são, até hoje, são muito atuais. Então a gente tem dentro das reformas de base a reforma educacional, como sempre foco na educação aí, com escolas públicas, combate ao analfabetismo, nacionalização das ideias de governo, você tem a reforma agrária, de novo apresentada, uma reforma fiscal, com a defesa da progressividade tributária, que a gente está vendo até hoje que não conseguiu, lei de controle de remessas de lucro para o exterior, que já tinham sido tentadas desde 1953, reforma eleitoral, reforma urbana e reforma bancária. Bom, obviamente, de novo, a gente tem que falar das forças de oposição, o quanto esse programa de desenvolvimento profundo, de mudança das bases de desenvolvimento nacional, atingiu os interesses de uma elite antes era agrária, mas que passa a ser urbana, mas continua com os mesmos interesses, que é a dependência do capital externo. E a gente tem aí um golpe de 64, na chave da questão, para a gente chegar justamente na questão da volta, da transformação do PTB em PDT. Você tem durante esse período, na ditadura civil-militar, a cassação do PTB, já em 65, e o trabalhismo volta a ter um representante partidário somente em 79, com a volta de Brizola, e existe de novo um mini-golpe da tomada do nome PTB, da tomada do Partido Trabalhista Brasileiro por Ivete Vargas, incentivado por Peri, e o PTB, originalmente, como a gente tem inclusive na Carta de Lisboa, ainda é PTB, passa a se tornar PDT, Partido Democrático Trabalhista. Mas as bases do partido continuam as mesmas: desenvolvimento nacional, o foco na educação para a transformação de longo prazo da sociedade, e essas reformas de base. A gente passa a ver isso, essa mudança do PTB para o PDT, mas a continuidade dessas ideias, desses ideais, com o governo de Brizola no Rio, com a criação de CIEPs, projeto Ribeiro, com o projeto de regularização fundiária nas comunidades. A gente começa a ter um novo foco de atuação das polícias, a gente começa a ter justamente o foco na justiça social, que isso é tornado ainda mais evidente durante esse período, justamente na Constituinte, porque a gente tem direitos sociais, direitos dos trabalhadores na Constituição de 88, foi fruto da atuação do PDT, da bancada pedetista na Constituinte, que apesar de muito pequena, era muito unida,
defendendo os interesses do partido. Então, o que a gente tem hoje em dia de direitos trabalhistas na Constituição, que não consegue ser mudado tão fácil, por isso que a gente ainda consegue um respiro em relação a essa reforma trabalhista, foi através dessa atuação, com uma jornada de 44 horas, férias remuneradas mais um terço, aviso prévio e todos os direitos consagrados na CLT. A gente tem, encabeçado pelo PDT nesse período também, uma reforma política com um voto proporcional. Isso é importante a gente trazer aqui para a defesa do voto proporcional dentro do partido, porque representa interesses de minorias difusas e não simplesmente interesses regionais, né? Facilita justamente a defesa dos interesses do partido, né? E a defesa, né, da segurança nacional através do monopólio, né, das telecomunicações, do petróleo, da extração, enfim, do petróleo e dos minérios nucleares, né? Esses pontos foram já atacados durante o governo Henrique. O monopólio das telecomunicações não existe mais, o monopólio do petróleo não existe mais. E a gente vê, continua vendo o quanto é necessário para a questão de segurança nacional de infraestrutura, né, a defesa desse projeto de desenvolvimento nacional. Então, dentro dessa defesa, né, a gente tem que continuar justamente a questão da educação, né, que foi colocado como direito fundamental de uma Constituinte de 88, né, e a continuação, então, desse projeto de mudança das bases do desenvolvimento nacional, né, contra esses interesses que se mostram estar sempre fortes. A gente está vendo aí qual é o programa do outro lado, né, e por isso que é sempre importante a gente ter isso em mente. O trabalhismo é a ideologia no Brasil mais perigosa para os interesses dessa elite que só quer expropriar, só quer mandar dinheiro lá para fora, que é uma população completamente apática, completamente desligada do processo eleitoral, para que esse processo de espoliação continue. E o trabalhismo, o PTB, o PDT sempre foi representante, sempre foi o mais perigoso desses movimentos, tanto é que sempre foi o foco principal da atuação dessas elites como oposição. A gente tem a lista, né, de golpes e mini-golpes gigantesca, né, desde 1930 até atualmente, né, pelo poder justamente, pelo poder econômico que possui, obviamente, né, que a gente pode prestar atenção, então, como que esses interesses se organizam, e a gente tem que estar preparado, então, para defender sempre esses ideais do trabalhismo. Desenvolvimento nacional para todos, para toda a população, incluindo para quem mais precisa, justiça social, educação, para uma mudança de uma sociedade a longo prazo, para que a gente possa ter o nosso destino do nosso país nas nossas mãos. Bom, eu sei que foi bem corrido, realmente muita coisa para falar. A história do PDT, a história do trabalhismo é um tópico muito grande, né? Espero que eu não tenha cansado vocês aí. E, bom, muito obrigado pela presença de todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade.